Bom dia, galera. Bom dia, galera. Bom dia. Meu nome é Vitor. Meu nome é Luiz. Meu nome é João Vitor Duarte. Meu nome é João Vitor Luiz, Patrícia. E a gente vai fazer uma visual agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vim falar para vocês sobre a Alemanha. Na Alemanha, Bismarck adotava um sistema de aliança defensiva. Com isso, ele contava, quando acontecesse a guerra, não ficar só, conseguir aliados. Mas Guilherme II o despediu e colocou a expansão à força. Aí vocês se perguntam, o que é expansão à força? E com isso, todos os alemães já contavam com uma guerra. Uma guerra sobre a luta contra a marítima e o comércio. E a Alemanha ainda queria uma fatia da Ásia. Meu nome é Vitor, vim aqui para falar sobre a política de aliança. Com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos de aliança entre si, de tal modo que em 1907 a Europa foi dividida em dois blocos militares antagônicos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Bom, galera, meu nome é João Vitor e eu vim falar sobre a paz armada. Então, desde a vitória dos alemães contra os franceses em 1871 até 1914, a Europa conheceu um período de paz. As potências lançaram-se, uniram-se em uma corrida armamentista. Então dividiram-se a maioria das nações e começaram a trabalhar em fabricar mais e mais armas. Então os civis se dividiram entre pacifistas e belicistas. Meu nome é Patrícia, vou falar sobre a gota d'água. Como as principais potências estavam unidas no compromisso de ajudar muito em caso de conflito, um simples incidente poderia detonar uma guerra de grave proporção. O incidente aconteceu em 28 de junho de 1914. Dois nacionalistas sérvios, cujo objetivo era libertar a região do domínio austríaco, assassinaram a tiro o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. A Áustria acusou o governo da Sérvia de ser o mandante do crime. Declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, agora a gente vai falar das fases da guerra. Pronto. A primeira fase da guerra é a Guerra do Movimento. Durou de agosto de novembro de 1914 e foi marcada por um imenso movimento de tropas inicialmente. Os alemães marcharam contra a Bélgica e conseguiram chegar à vizinhança de Paris, na França. Os franceses conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha do Marne. E como nenhum dos lados conseguiu a vitória, mesmo nessa batalha, a guerra na frente ocidental Agora vamos falar da segunda fase, a Guerra dos Seychelles. Com a estabilização de forças em Britânia, iniciou-se uma nova fase de guerra, a Guerra da Seychelles. E nessa fase, os exércitos adversários buscavam afirmar sua posição visando vencer o adversário por meio de desgaste progressivo de suas tropas. Com a Inglaterra, a França de um lado e a Alemanha de outro, os exércitos tomaram posições em trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira de Suíça. O conflito foi se alastrando, novas armas foram criadas. Em 1915, a Itália rompeu com a Alemanha e aliou-se à Tríplice Entente no início de 1917. A Alemanha decidiu adotar a guerra submarina, passando a bombardear qualquer coisa encontrada em águas inimigas. No final de 1917, a Rússia, esgotada por derrotas consecutivas diante dos alemães e liderada por um novo governo, assinou com a Alemanha um tratado de paz em separado. No início do ano seguinte, a Rússia saiu da A guerra. terceira fase foi uma nova guerra de movimento. No início de 1918, depois de selar a paz com o Sul, os alemães se deslocaram para a frente ocidental e lançaram uma forte ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia pesada. Nesse meio tempo, no entanto, uma rebelião popular sacudiu a Alemanha
forçando o imperador Guilherme II a renunciar. Em novembro de 1918, o novo governo proclamou a República e assinou a rendição, e finalmente pôs fim à guerra.